Não se esqueça de curtir e deixar um comentário. Se eu gostar do seu comentário e clicar nele, vamos ver quanto o pessoal está ganhando hoje. 7 centavos. E você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, vem para a Cost TV. Na Cost TV você ganha por curtir, por fazer comentários, por assistir vídeos. Para de fazer essas coisas de graça. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Bom pessoal, eu acabei de ler o livro do Gleison Pércio, Descortinando do Adventismo. Então, eu queria aqui dar a minha opinião sobre o livro, tá? Bom, espero que Deus me ajude a lembrar tudo que eu, que eu tinha pensado em falar. Bom, em primeiro lugar, quem que é o Gleison Pércio, tá? O Gleison Pércio, ele é formado em Direito, tá? Aqui no Brasil, né? Ele está estudando teologia, está se formando teólogo, né? Lá nos Estados Unidos, tá? Ele está estudando lá, tá? Pelo que eu entendi, ele já vive lá há vários anos nos Estados Unidos, né? Então ele é um cara assim que não é qualquer um, né? É um cara aí que tem conhecimento, tem duas faculdades, né? Uma já completa, a outra em andamento de teologia, né? Então, uma pessoa que deve ser respeitada aí pelo conhecimento, tá? Digo isso porque tem adventistas aí, nada contra adventista de novo, tá? Tem meus amigos adventistas, espero que eles continuem sendo meus amigos, né? Mas tem alguns adventistas aí querendo desprezar ele, falando que ele só está falando abobrinha, isso e aquilo, né? Então, não é um caso de ser qualquer Zé Mané aí que resolveu escrever um livro, tá? Quanto à questão do adventismo, ele é um adventista já de quarta geração, né? Então, ele nasceu adventista, tá? E segundo ele foi um membro ativo na Adventista durante 8 anos, até que ele decidiu sair, né? Isso é importante a gente dizer, por quê? Porque às vezes a pessoa, ela nasce, né, em determinada religião, mas ela não é daquela religião, né? Ela só nasceu ali naquela família, né? Por exemplo, às vezes o cara nasce católico, mas não entende nada de catolicismo, né? Às vezes o cara nasce, né, protestante, mas não entende nada de protestantismo, né? Então, segundo o Gleison Pércio, né, durante 8 anos ele teve uma vida adventista bem ativa na igreja, né, seguindo tudo as regras, né, os dogmas da igreja, estudando muito, né, lendo Ellen White, né, estudando os dogmas da igreja, tá? Então é um cara que tem tanto aí estudo, né, para não estar falando besteira, quanto tem experiência pessoal, né, para estar falando contra o adventismo, né? E é um cara também que teve uma perda muito grande de sair do adventismo, porque a família inteira dele é adventista. O cara é adventista de quarta geração, é todo mundo adventista, tá? Então, quando a pessoa está numa situação dessa, realmente ela toma a decisão de sair da igreja, né? Realmente em Deus, né? Essa decisão ela é tomada em Deus, porque a pessoa ela só vai ter prejuízo, tá? Não vai ganhar nada com isso, né? E família, gente, é muito importante, né? A gente não faz uma coisa dessa com a família da gente a troco de nada, né? Nem a troco de dinheiro, né? Não vale, né? Bom, agora vamos começar. Agora que vocês vão ligar para mim, é? Tchau. Agora vamos começar a falar do livro em si, né? Deixa eu ver se tem alguém aí falando comigo. Não está aparecendo. Talvez porque não tenha ninguém falando comigo mesmo.
Bom, primeiro lugar, eu queria falar sobre os erros de digitação, de ortografia e gramática que tem no livro, tá? Eu peguei a versão Kindle, né? Então, eu não sei se a versão de papel, né, possui esses mesmos erros, tá? Mas a versão Kindle tá com bastante erro de digitação, de ortografia e de gramática, né? Digitação, por exemplo, vamos supor, encontrá-la, né? Sem o acento e sem o hífen, né? Sem o acento e sem hífen. Escrito tudo junto, encontrá-la sem acento e sem hífen, né? Isso não é um erro de ortografia, tipo, se a pessoa escreveu errado, né? É um erro de digitação mesmo, talvez até um erro de conversão do programa, porque eu não sei como é que funciona o Kindle, mas eu acredito, né, que a pessoa ela digita em algum programa, Word, alguma coisa assim, e depois esse programa converte para o formato Kindle, né? Acredito que seja assim que funciona. Talvez na conversão tenha dado algum problema e retirou o acento e o hífen de todas as palavras. Todas as palavras retirou o acento e o hífen, tá? Todas as palavras que têm acento e hífen, né? Por exemplo, encontrá-la, né? Conhecê-la, né? Não tem acento nem hífen, tudo escrito junto, tá? Outra questão também erros de ortografia, por exemplo, palavras sem acento, né? Você sem acento. Tá? Também ainda não sei se é digitação ou se é ortografia, se é conversão, mas tem o erro, tá? Deveria ter passado por uma revisão para ver isso aí. Erros que eu acredito que seja de gramática, por exemplo, muita crase faltando onde deveria ter crase, tá? Então, né, nessa questão aí, estava precisando de uma revisãozinha no livro, pelo menos a versão Kindle, que é a que eu li. A versão de papel, não sei se está melhor nesse caso aí. Bom, mas agora vamos entrar no livro em si, no conteúdo do livro, tá? Bom, aprendi muita coisa nova, tá? Algumas coisas até que eu já tinha lido num outro livro, né? Que é A Conspiração Adventista, tá? Conspiração Adventista também é bom, só que ele é um livro menor, o livro do Grayson Person é maior e ele conta as coisas mais em detalhe, né? E acho que ele fala também mais claramente, assim, ele não fica muito floreando, tá? Muito assim, pisando em ovos, ele vai lá e fala direto o que é a coisa mesmo, né? Isso em relação a esse outro livro aí, né? A Conspiração Adventista. Mas a Conspiração Adventista até traz alguns detalhes que o Grayson Person não traz, tá? Então, gente, para você, né, que não é adventista, que nem é o meu caso também, não sou adventista, nunca fui, nunca nem pus os pés numa igreja adventista, né? É muito legal para você ter conhecimento das doutrinas adventistas, tá? Você vai entender, por exemplo, o que é juízo investigativo, né? Porque eu não sei se é de propósito ou se a pessoa não conhece, né? Mas quando eu perguntava para meus amigos adventistas sobre juízo investigativo, sobre a questão do aniquilacionismo, né? Eu estava só perguntando, conversando mesmo, tá? O pessoal me enrolava. Ah, é difícil, é complicado, é não sei o quê, e não me explicava nada, tá? Eu não sei se isso era de propósito, do tipo assim, se eu explicar, o cara vai, né, se assustar, tá? Porque é assustador, tá? É assustador, né? A doutrina do juízo investigativo, ela é demoníaca, tá? Demoníaca. Ou se o cara realmente não entendia, porque o Gleason, ele fala isso, tem muito adventista, por exemplo, que não entende o que é a doutrina do juízo investigativo, tá? E quando ele entende, quando a pessoa entende o que é isso, ela
começa a viver uma vida de ansiedade, entendeu? Olha, ansiedade é a palavra-chave, né, do livro do Grayson Pearce, tá? Então, eu acredito que os adventistas eles devem viver muito embaixo de ansiedade por causa das crenças deles, tá? Deve ser um fardo difícil de carregar, tá? Porque não é o fardo de Cristo, né? Jesus Cristo já falou, meu fardo é leve. Não é mesmo, é o fardo que a Ellen White colocou nas costas deles, tá? Então, só comentando um pouquinho do juízo investigativo, só para vocês entenderem. Primeiro, a obra de Cristo, né, ela não foi concluída na cruz, tá? Só que se você perguntar para um adventista, por isso que é confuso, tá? Conversar com o adventista, e por isso que o livro do Grayson Pearce é esclarecedor, né? Porque parece que o Grayson Pearce, parece que ele estava me vigiando, eu conversando com os meus amigos adventistas, né? Parecia isso, parece que ele ficou um tempo me vigiando com os meus amigos adventistas e depois escreveu o livro, tá? Então, a obra de Cristo ela não foi completa na cruz, só que os adventistas dizem que foi. Vocês entenderam? Tá? Só que quando você vê a doutrina do juízo investigativo, ela não foi. Por mais que você diga, não, foi completa na cruz. Né? Tanto é que quando eles estão explicando, né, nos textos oficiais da igreja, né, vai falar assim, né, a obra de Cristo está completa na cruz, tratado. Você diz, poxa, é igual nós acreditamos. A obra de Cristo foi completa na cruz. Né? Tetelestai, está consumado. Né? E depois fala assim, né, em 1844, Jesus entrou no Santo dos Santos para continuar, né, a segunda fase. Mas não estava terminado? Vocês entenderam? Então, vocês estão entendendo como que eles fazem, né, o jogo de palavras? Está completo. Acabou, está completo. Aí, em 1944, agora ele vai começar a segunda fase, mas a obra não estava completa? Você está entendendo? Se está completo, não tem segunda fase. Tá? Então, o que é o juízo investigativo? Né? Bem resumidamente, só para vocês entenderem como que é demoníaca essa doutrina. Primeiro, que a obra de Cristo não está completa na cruz. Ela tem uma segunda fase que começou em 1844. Tá? Jesus entrou no Santo dos Santos, no céu, o que é um absurdo. Né? Porque no céu não tem lugar menos santo e mais santo, tá? É o céu. É o céu. É o céu, meu Deus, tá? Não tem lugar mais santo e menos santo no céu. Bom, e aí Jesus lá começa uma obra de juízo, né, investigativo, né? Você, meu amigo, todo mundo vai entrar em juízo. E isso está em contradição com um versículo, eu não lembro de cabeça agora a referência, né? Mas Jesus Cristo diz, aquele que crê em mim não entra em juízo. Tá? Mas todos os adventistas entram em juízo. Todo mundo. Por causa do juízo investigativo. Não só adventista, quem não é adventista também entra em juízo, né, segundo as ideias dos adventistas. Então, os ensinamentos de Ellen White, meu Deus, eles são muito assim fáceis de refutar, assim, ela era muito fraca, gente, fraquíssima. Você começa a ler os livros dela, você vai trombando assim em erros teológicos, tá? Mas vamos lá, né? Então, Jesus diz, você não entra em juízo, né? Então, como é que Jesus vai fazer juízo investigativo da sua vida, meu amigo? Ele vai te julgar, ele vai ver em livros tudo os pecados que você fez, tá? Começando pelos mortos, né? Então, ele primeiro vai fazer isso com os mortos. Então, os mortos, eles não pecam mais, tá? Porque eles acreditam que morreu, a pessoa simplesmente desaparece, não sobra mais nada dela, tá? Então, os mortos não pecam mais, né? Então, ele vai lendo aquilo lá, né, para ver tudo que a pessoa fez, e ele vai apagando, tá? Ele vai julgando e apagando ali os pecados dessas pessoas, tá? Então, ele precisa terminar essa obra para as pessoas serem salvas,
tá? Ele tem que terminar essa obra de juízo investigativo, tá? Aí, o que acontece? A hora que ele termina o dos mortos, ele começa o dos vivos, tá? Só que ninguém sabe a hora que ele termina dos mortos e começa dos vivos. Ele pode já ter começado isso, pode ainda não ter começado isso, tá? Então vamos supor que já começou, tá? Ele já terminou os mortos e está vendo os vivos, né? Aí, ele começa a ver a sua, você que está vivo agora, nesse momento, começa a ver a sua, tá? Aí ele vê lá, todos os seus pecados, que você confessou os seus pecados, tá? Então, você precisa confessar os seus pecados um por um. Olha que coisa... meu Deus, para deixar a pessoa louca, tá? Um por um você tem que confessar, porque daí Deus vai pegar lá no papelzinho, nos livros, vai ver, fulano confessou, ele tá investigando, você está sendo julgado, tá? Sendo que Jesus falou, não, quem crê em mim não entra em juízo, tá? Pegou lá, você fez isso, né? Mas confessou, então Jesus vai apagando os seus pecados que você confessou. Se você esqueceu algum, já era, meu filho. Você não entra no reino dos céus, tá? Agora, ele terminou de ver você. Pá, bonitinho, você está salvo, filho. Beleza, tá? Então, ele já acabou. Só que você está vivo. Você está vivo. Então, você pode pecar de novo. Entenderam? Então, lá no dia do juízo final, vai estar lá, né? Vai estar lá que você tem uns pecadinhos ali. Entenderam? Porque Jesus ele já terminou de ver você, ele já te julgou. Tá? E aí você peca de novo, né? Esses pecados vão ficar lá na sua conta. Ou seja, você não vai ser salvo, tá? E talvez aí é que vem a grande ansiedade aí dos adventistas, tá? Por quê? Se o adventista pecar, ele tem que imediatamente pedir perdão desse pecado, porque vai que Jesus já passou por ele, né? Aí se ele confessar esse pecado direitinho, aí esse pecado vai ser apagado. Se não, já era. Tá? Então, por isso que isso aí é demoníaco. Demoníaco. Tá? Antibíblico, tudo. Tá? Você veja, gente, o maior exemplo disso é o ladrão na cruz, gente. Tá? Quando ele morreu, né, quando ele estava na cruz, né, Jesus falou para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Não interessa se é hoje estarás comigo no paraíso, ou se eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso, dizendo que é para lá para frente. Não interessa, eu estou falando questão de perdão aqui. Não estou falando em questão de aniquilacionismo, né, de imortalismo, tá? Ou se morre vai para o céu direto, não estou falando disso. Estou falando em questão de perdão. Jesus garantiu que esse cara ia entrar no paraíso, né? Você veja que ele nem confessou pecado nenhum. Foi o arrependimento dele, a atitude de arrependimento. Ele nem falou, Deus me perdoe. Ele nem falou isso, tá? Foi só a atitude de arrependimento dele, todos os pecados dele já foram apagados. Só pela atitude, não precisou nem pedir perdão, tá? Então isso não existe, tá? Eu não quero enrolar muito aqui no vídeo. Não quero entrar muito nesse assunto. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso, né? Mas isso não existe, tá, gente? Você não precisa pedir perdão por um dos seus pecados, tá? Se você falar, Senhor, perdoa todos os meus pecados, já perdoou todos os seus pecados. Ele sabe, tá? Eu não sei nem o que eu comi ontem. Você acha que eu vou lembrar todos os pecados que eu cometi na minha vida? Né?
Então, na prática, todos os adventistas estão condenados, porque não tem pessoa nesse mundo que lembre todos os pecadinhos que ele cometeu durante a vida dele, tá? Bom, uma outra questão também que foi muito legal ter lido o livro do Gleison Persson, né, foi eu ter confirmado, né, que a teologia do adventismo, ela é Ellen Whiteana, tá? Ela é Ellen Whiteana, tá? Bom, burrice infinita, então, o que você está falando que é burrice infinita? Tá? Eu estou falando aqui de doutrinas oficiais da Igreja Adventista. Você está falando que o que eu estou falando aqui é burrice infinita, então você não conhece a sua própria igreja. É isso que está escrito lá. Nesse vídeo aqui eu só estou explicando, né, o que eu aprendi no livro do Gleison Persson. Depois vou mostrar mais bonitinho, mais certinho, já que você não lê, né? Você não lê Ellen White, você não lê os textos oficiais da sua própria igreja, a gente lê, né? Inclusive, uma convertida ao adventismo, esses dias, assisti um vídeo dela, ela falou, né? Eu acho que eu conheço, cara. Tá? Eu acho que eu conheço mais que a igreja, mais sobre a sua igreja do que você, porque jamais eu vou entrar numa igreja que previu a vinda de Cristo. Vocês falam que não previu, mas previu, né? Que diz que eu preciso confessar todos os meus pecados, né, um por um, tá? E você ainda fala que eu sou burro. Qual pecado o ladrão da cruz confessou? O Vem Senhor Jesus. Ah, você é o carinha lá, né? Até esqueci seu nome, né? Quantos pecados o ladrão na cruz confessou? Não confessou nenhum, tá? Só a atitude de arrependimento já foi suficiente para ele, né, para ele ser perdoado de todos os pecados dele, né? Mas como eu estava dizendo, né, a teologia adventista, ela é Ellen Whiteana, né? E eu confirmei isso lendo, né, o livro do Gleison Persson, porque eu percebia isso, mas ao conversar com os meus amigos adventistas, né, eles diziam que não é bem assim, tal, né? Só que outra coisa também que eu li no livro do Gleison Persson e também com ex-adventistas que eu estive conversando é o seguinte, que dentro da igreja é uma coisa, né? E fora da igreja é outra, né? Então, lá dentro da igreja, Ellen White, ela é autoridade máxima, tá? Ela é autoridade máxima. E a gente percebe isso ao estudar as doutrinas adventistas. Só que quando você vai conversar com os adventistas, eles falam, não é bem assim, né? O cabeça da igreja é Cristo, né? Porque eu falo meias coisas na cara, né? Então eu falei para um amigo adventista meu, falei para você, o líder da igreja adventista é Ellen White. Daí ele falou, não é. O líder da igreja adventista é Jesus, não sei o quê. E aí eu ia ficando confuso, porque eu dizia, mas no que eu acredito? Eu acredito no que esse cara está falando ou eu acredito no texto oficial da igreja? Será que eu não estou entendendo o texto oficial da igreja? Né? Então, o Gleison Persson e também ex-adventistas que eu conversei, né, só que tem isso, né, no adventismo. Né? Lá dentro é uma coisa, só que depois quando eles vão conversar com pessoas de outras igrejas, eles falam que não é bem assim. Tá? Toda a doutrina adventista é baseada em Ellen White. Toda. Inteirinha. Tá? Inteirinha. Né? Pode ter alguma exceção aí, não conheço, né? Não vou dizer também que eu conheço 100% a doutrina adventista, né? Mas toda ela, né, pelo que eu pude ver até agora, toda ela é baseada em Ellen White. Não tem uma vírgula que destoa de Ellen White, né? Então, para defender
Ellen White vale tudo, tá? O Gleason ele fala uma frase mais ou menos assim, né? Os líderes da Igreja Adventista eles não têm limites morais. Eu não lembro a frase, tá? Mas a frase quer dizer mais ou menos isso. Eles não têm limites morais para defender Ellen White. Para defender Ellen White vale tudo, vale mentir, vale tudo, tá? E aí que eu comecei a entender também, né, algumas coisas. Por exemplo, falar que essa questão de imortalidade da alma veio através dos gregos, tá? Isso é uma mentira, isso é mentira. Tá? Já falei isso em outros vídeos, falando que a Igreja Adventista ela teria que rever isso aí, porque isso não é verdade. Tá? Essa afirmação, né, a ideia de imortalidade da alma veio através dos gregos, né, chegou para os judeus através dos gregos, isso é mentira, minha gente. Isso é uma inverdade. Por quê? É um fato histórico, tá? Que todos os povos lá do Oriente Médio, eles acreditavam na imortalidade da alma, tá? Os egípcios também, eles estão nesse meio aí. O povo de Israel ficou 400 anos lá no Egito, tá? Eles nunca tinham ouvido falar dessa história de imortalidade da alma, tá? Agora, o que é possível é que a expressão imortalidade da alma, a expressão, não o conceito, a expressão tenha sido cunhada pelos gregos, né? Mas a crença na imortalidade da alma é muito antiga e todos os povos da região ali, né, tinham essa crença, né, de que você morre, algo de metafísico, né, que está dentro de você, sobrevive consciente, né? Todo mundo tinha essa crença, então é impossível que só os judeus não tinham, tá? Bom, e a Bíblia mostra que eles tinham também, tá? Por exemplo, falar que o Yom Kippur foi no dia 22 de outubro de 1844, não teve Yom Kippur, isso é mentira, tá? Mentira, mentira, mentira. Tá? E mais um monte de mentira. Falar que a Igreja Adventista nunca marcou data para a volta de Cristo, é mentira também. Tá? Eles marcaram. Mas não existia a Igreja Adventista em 1844. Mas a igreja são as pessoas. Aquelas pessoas que fundaram a Igreja Adventista, ou que eram membros, né, porque algumas ali foram fundadores, e outros eram só membros, tá? Que deram a data e que fizeram um esforço enorme para espalhar a data, né? E que ainda falava que quem dizia assim, ninguém sabe o dia nem a hora, estava sendo influenciado por demônios, né? Ellen White fala isso, né? Essas pessoas foi que depois esse mesmíssimo grupo, as mesmas pessoas, eles começaram a ser chamados de Igreja Adventista. Antes eles tinham outro nome, eles chamavam mileritas. Então, os adventistas são os mileritas, né? Nem os testemunhos de Jeová mentem nessa questão, né? Porque eles só passaram a se chamar testemunho de Jeová lá na frente, mas o que o Charles Taze Russell ensinava, eles admitem, não, o Charles Taze Russell ensinava isso, né? E o Charles Taze Russell, ele era testemunho de Jeová, apesar de que esse nome, testemunho de Jeová, só foi ser cunhado, né, depois que o Charles Taze Russell morreu. Mas ele era testemunho de Jeová, porque o grupo que ele fundou, as pessoas ali do grupo, os líderes do grupo, depois começaram a se chamar de testemunhas de Jeová. Então, não tem como os testemunhos de Jeová falar que o que Charles Taze Russell ensinava não era ensinamento das testemunhas de Jeová. E eles não negam isso, porque é uma questão lógica, né? Mas os adventistas negam que os mileritas
eram eles. Tá? Os adventistas, antes, eles chamavam mileritas, era isso. Né? Marcaram data para a volta de Cristo, né? Etc, etc, etc. Tá? Então, o que acontece? Né? Até esqueci que eu estava falando aqui, o rapaz escreveu uma coisa aqui, fui ler. Esqueci. Então, o que acontece? Eles mentem, tá? Mentem, né? Para defender, tá? Ellen White, tá? Outra coisa que foi legal também eu ter lido o livro do Gleison Pércio é que eu entendi a questão do que eles entendem como espírito, tá? E outra, eu cheguei até a perder uma amizade com um amigo adventista porque eu perguntei pro cara como que eles entendiam isso aí, né? A questão do espírito, tá? Porque, gente, por exemplo, né, eles acreditam que não existe espírito, né? Só que quando a Bíblia fala de espírito, ela está falando da nossa respiração, tal, tá? Mas isso não é verdade, né? Por exemplo, né, do mesmo modo, né, que só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, isso é um versículo, né? Também, né, o Espírito do homem conhece as coisas do homem, tá? Então, você tem algo dentro de você que, na verdade, é você, né? Isso aqui é uma casca, né? E ele te conhece, ou seja, as coisas que você está aprendendo agora está ficando nisso, nesse espírito, né? De alguma forma que a gente não entende, isso passa do nosso cérebro natural para o espírito, tá? Por isso que no dia da ressurreição nós vamos ressuscitar. A nossa personalidade, o nosso conhecimento fica no espírito depois que a gente morre, né? Outra coisa também que a Bíblia fala, né, que o homem natural ele não entende as coisas, mas o homem espiritual entende as coisas de Deus, né? O homem natural não entende as coisas de Deus, mas o espiritual entende, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Então, tem coisas que nós processamos com o nosso cérebro e tem coisas que nós processamos com o nosso espírito. Por isso que a pessoa que não é espiritual, ela não consegue entender, porque o espírito dela, ele está morto, né? Quando nós acreditamos em Jesus, né, é aberto os nossos olhos espirituais, né, o nosso entendimento espiritual, nasce uma nova criatura espiritual, tá? E aí começa uma batalha entre carne e espírito. A Bíblia fala isso, o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito para que um não faça o que o outro quer, tá? Então eu perguntei uma vez, mas perguntei com a maior educação e curiosidade, falei assim, como é que vocês entendem essas coisas, né? Se não existe espírito, perdeu a amizade, o cara brigou comigo, ficou bravo pra caramba, perguntei na maior educação, o cara, né, e tomei xingo, né, e perdeu a amizade, porque eu só perguntei pro cara, eu não falei, você tá errado, não sei o quê, não, eu falei, como que vocês compreendem esses versículos? Nossa, o cara virou um bicho comigo, né? Então eu entendi, né? Aí que o Gleison Pércio falou que geralmente esses versículos são lidos rapidamente, né? Não dão explicações, né? Vamos para o próximo versículo, tá? Porque se você ler, gente, acabou a doutrina aniquilacionista, tá? Não tem como ter a doutrina aniquilacionista, tá? Então, o Gleison Pércio ele explica que eles estão muito perdidos na questão espiritual, porque eles acreditam que eles não têm espírito. Olha que coisa louca, tá? Então, muitos versículos ficam sem explicação, né? O Gleison, ele lia esses versículos, ele não entendia, ele não conseguia entender
por exemplo, né, a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Não entende, ele fala, pô, não entendo isso aqui, né? Não, o espírito do homem conhece as coisas do homem. Mas como assim? Se espírito é respiração, como que o espírito do homem conhece as coisas do homem? Né? Paulo fala, né? Eu quero sair do meu corpo, né? E estar com Cristo, né? Conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Se dentro do corpo ou se fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe, tá? Tudo isso é o Espírito, gente. Né? Não tem como fugir, tá? Então, outra coisa boa também do livro aí do Gleison Persson, né, foi que eu entendi, né, como que era a questão do Espírito na Igreja Adventista. Então, a questão do Espírito é essa. Não tem Espírito, quando fala Espírito é respiração, né? E esses versículos que você vê claramente que você tem um Espírito, né? É o seu Espírito que entende as coisas de Deus, né? O homem carnal, ele tem o Espírito ainda cego, adormecido, né? Ele não nasceu ainda espiritualmente, né? E por isso que ele não entende, tá? Então, você compreende as coisas, né? Com a mente e com o espírito. Paulo fala, né? Ou seja, orarei, né? Eu orarei com a mente, mas também com o espírito. Como que você vai orar com a mente e com o espírito? Se o espírito é respiração, tá? O espírito é você, a sua inteligência, seu pensamento está lá no espírito. Por isso que nós vamos ressuscitar. Na igreja adventista não existe ressurreição, existe recriação. Eles falam em ressurreição, mas isso não existe. O que existe é uma recriação. Você é recriado. Deus me livre, eu não quero, porque eu deixei de ser eu. Vocês estão entendendo? Você morre, você deixa de existir. Depois Deus ele vai te refazer, né, de acordo com aquilo que ele tem na mente dele sobre você, mas não é mais você. Deus me livre, porque não adianta nada evangelismo, para que isso? Né? Vai todo mundo sumir no fim das contas, porque eles não acreditam em inferno, sofrimento eterno. A pessoa cai no inferno, ela queima lá um tempo, né? Se ela for muito malvadinha, ela vai queimar bastante. Se ela for pouco malvadinha, ela vai queimar pouco, né? Mas aí, igual você taca fogo em alguma coisa aqui, você vai desaparecer, tá? Então você vai para a paz eterna, tá? E quem está ressuscitando está sendo recriado. Então, gente, não é mais a pessoa, não é mais a pessoa. Agora nós, né? Imortalistas, nós ressuscitamos. Por quê? Quando nós morremos, nós continuamos conscientes, né? Existindo da mesma forma, nós só não temos mais corpo. Nós não temos mais corpo. Só que o ser humano ele foi feito para ter um corpo. Então nós estamos incompletos até o dia da ressurreição, né? Esse é o estado intermediário, né? Aí no dia da ressurreição nós vamos receber um corpo. Tá? Então nós ressuscitamos, né? Mas no Adventismo o que existe é uma recriação, tá? Outra coisa legal que eu aprendi no livro do Gleison Persson é que o Jesus adventista não é o Jesus cristão, tá? Não é. O Jesus adventista não é o Jesus cristão. Presta atenção. O Jesus católico, Deus católico, o Espírito Santo católico é o mesmo no protestantismo, tá? Nós somos católicos, gente. Não quero, né? Protestante é católico, tá? Não vou entrar nessa questão. Nós não somos católicos apostólicos romanos, mas nós somos católicos. Mas a Igreja Romana, o Deus, o Jesus, o Espírito Santo é o mesmo que o nosso, tá? O Jesus adventista não é o nosso Jesus, tá? E aí eu vou explicar para vocês num outro vídeo, tá? Essa questão aí, tá? Mas então,
Foi realmente muito bom ler um livro do Grayson Patterson, recomendo, tá? Um outro livro legal também, menor, né? É A Conspiração Adventista, que eu não lembro de cabeça que é o autor, mas se você procurar aí A Conspiração Adventista, você vai ver, tá? Mas é isso aí. Outra coisa também, tá? Sem brincadeira, parece que o Gleison entrou no meu cérebro para escrever esse livro. Porque as coisas que eu enxergava, eu ia lá falar com os adventistas, e aí eles negavam. Eles negavam, eu falei, não é nada disso. Só que aí o Grayson Patterson, no livro dele, fala, não, é isso mesmo. Tá? Até esqueci o que eu ia falar, né? Ele é de o cabelo. Ele é de uma quarta geração de adventista, cara. Tá? Ele nasceu adventista, né? Ele frequentou a igreja lá com afinco por 8 anos, cara. Conhece mais que você. Até eu acho que eu conheço mais que você, viu? Mas é isso aí, gente. Até esqueci o que eu ia falar. Tá. Mas é isso. Aprendi muito mesmo lá com o Gleison, né? Tá. Lembrei que eu ia falar. Tá, os adventistas não conhecem o evangelho. Isso já é uma coisa que eu percebia. Tá? Eles não conhecem o evangelho. O Gleison fala isso também. Tá? E eu achava estranho, porque eu falei assim, esses caras sabem tudo de grego, de hebraico, de aramaico, de teologia, de história da igreja, de crítica textual, os caras são fera. Só que quando eu vou falar de evangelho com eles, né, eles, são igual o Paulo fala, eles ainda estão tomando leitinho, eles não entendem assim coisas básicas do evangelho, né? E lendo os livros de Ellen White, né, eu percebi que é por causa da bendita Diana White, que faz uma confusão na cabeça dos caras, né? Falam, por exemplo, que Noé ensinou os 10 mandamentos aos filhos dele. Como que Noé fez isso? Se a Bíblia é muito clara em dizer que a lei só veio depois de 430 anos, depois de Abraão. Noé, coitado, ele não sabia os 10 mandamentos. Então, os adventistas, gente, não conhecem o evangelho. Foi muito bom o Gleison falar isso, sabe? O Gleison fala assim, os adventistas não conhecem o evangelho. Eu falei, meu Deus, mas é exatamente isso, né? É exatamente isso, né? Cara, você entrou na minha mente para escrever esse livro, né? Então, tudo o que eu vi, enxergava e depois os adventistas negavam, né? O Gleison confirma. Tá? E ele fala também o que vários ex-adventistas falam, né? Lá dentro é uma coisa, por de fora é outra. Por isso, tá? Por isso que acontece essa questão aí, né? Lá dentro, gente, é Ellen White na veia. Só que pôs de fora, eles falam, não é nada disso, tá? Não é nada disso, né? Beleza, cabelo? Cabelo, vocês adventistas, cara, vocês são mentirosos demais, cara. Vocês mentem, né? Mente demais, tá? Beleza? Então é isso aí, gente. Eles não conhecem nada do evangelho. Eles não... pensa nisso, Washington. Eles não sabem que eles têm espírito. Como que você vai nascer espiritualmente se você não tem espírito? Como que você vai combater a carne sem o espírito? Tá? A nova criatura que nasce, ela é espiritual, né? A velha ainda está viva na carne. Por isso que Paulo fala, né? Que ele peca com a carne, né? E as coisas boas que ele faz é com o espírito. Agora, se o adventista não tem espírito, se espírito é respiração, como é que eles fazem para lutar contra as obras da carne sem o espírito? Tá? Então, foi muito legal tirar essa dúvida. Gente, se vocês puderem, lê aí
Não existe Sheol para espírito. Ah, meu Deus. Não existe, viu, cabelo? Todos os historiadores ateus... Tá vendo como vocês são mentirosos? A história diz, os historiadores ateus, eles dizem que a crença dos hebreus era que a pessoa morria e o espírito dela descia para o Sheol. Todos falam isso. Porque isso é histórico, isso é fora da Bíblia. E dentro da Bíblia também, mostra os versículos. Tá? Já mostrei em outros vídeos, agora eu não vou mostrar. Tá? Por isso que vocês são os mentirosos. Vocês falam de coisas que não têm comprovação histórica. Vocês mentem. Vocês são os filhos do demônio, cabelo. Você é um filho do demônio, cara. Tá? Então é isso aí. Tá bom? Então estou indo embora, gente. Até o próximo vídeo. Leiam o livro do Gleison Pércio. Tá? Eu vou deixar aqui o link para vocês comprar o livro, aqui embaixo, tá? Não sei se eu vou, hoje eu não vou pôr não, ou vou pôr, não sei, tá? Digita aí, Gleison Pércio, Descortinando Adventismo, que aparece, tá? Melhor não deixar link não, tá bom? Até o próximo vídeo, letra outra, tchau.